Vamos combinar que o Corinthians não pode negociar ponto com o Bahia. Hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, repórter, setorista do Corinthians e esse é o canal da Bibi. Se você é novo por aqui, aproveita e deixa um like, te inscreve, isso ajuda bastante a fortalecer o canal. Aliás, quem não é novo por aqui, né, é só o nosso terceiro vídeo, mas a gente está galgando ainda, se ambientando. E se ao final desse vídeo, zero compromisso, você gostar dele, manda para alguém. Encaminha o link assim para um amigo, já ajuda bastante. Corinthians encara o Bahia nesse sábado na Neoquímica Arena, 9 horas da noite. Jogo muito importante. Eu abri esse vídeo falando que o time não pode negociar ponto com o Bahia, porque não pode negociar ponto com o Bahia ou com quem quer que seja, especialmente dentro da Neoquímica Arena a essa altura do campeonato. Estando o Corinthians na posição que está, estando o Corinthians na distância que está da zona de rebaixamento, não pode. O Corinthians precisa voltar a vencer no Brasileirão. Só uma vitória, uma única vitória na competição nos últimos 10 jogos. É muito pouco. Conseguiu se classificar nas oitavas de final da Copa do Brasil. 2 vitórias contra o Palmeiras. Ótimo. Mas precisa voltar a centrar e a pensar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai encarar um Bahia que está na 4ª colocação do campeonato. Quando eu falo sobre não negociar pontos, não tem nada a ver com o que faz o Bahia dentro da competição, não. É com o que o Corinthians não pode mais fazer dentro da competição. É um Corinthians que não pode mais ter que fazer de um segundo turno de Brasileirão uma epopeia para não ser rebaixado ou para conseguir uma vaga para uma competição sul-americana. Vamos já trazer o raio-x, que Corinthians é esse? É um Corinthians que vem sem Memphis, sem Yuri, sem Carrijo, já falamos bastante, né? Sem Romero, suspenso, sem Andileri, suspenso, sem Kaká, suspenso, sem o lateral Hugo, que também se recupera de uma hérnia inguinal. Então, assim, o técnico Dorival Júnior já tem vários problemas aí, porque, assim, o Kaká e o Andileri, não são hoje titulares, são jogadores que seriam importantes para compor ali um banco de reservas, né, entrar eventualmente na zaga, na lateral esquerda e tal, mas não são titulares. O Romero, dada a atual situação, acho que ele poderia ser titular contra o Bahia, mas está suspenso, então é mais uma baixa importante para o técnico Dorival Júnior. Quando a gente fala do ataque, porque se é um Corinthians que precisa vencer, é um Corinthians que precisa ser bastante ofensivo, ser agressivo, ser assertivo, e aí tem muitas baixas num mesmo setor, geralmente o setor responsável por tudo isso. Então hoje, o Corinthians tem como principais opções Thales Magno, que é um cara que eu já falei que acho que ele tem bola, acho que ele tem qualidade, mas acho que ele ainda deixa muito a desejar, especialmente nas várias oportunidades que ele teve de substituir grandes nomes desse elenco. Ele teve chances de se destacar sem dividir um protagonismo com aqueles que ofuscam o protagonismo. E ele não conseguiu. Conseguiu ali, né, no começo do Campeonato Paulista, fez uns gols e tal. Chegou a dividir, em dado momento, a artilharia da competição com o Yuri Alberto, mas depois Zé Fini, diria minha mãe. Mais nada. Héctor Hernandes, que até hoje não justificou a chegada dele, a contratação dele, fez nada. E eu zero imagino o Héctor começando como titular, por exemplo, contra o Bahia. Sim, é um cara que hoje não imagino. Acho que ele teria que recuperar um espaço dele nesse time do Corinthians, até mesmo um espaço no banco de reservas como uma opção no time do Corinthians. E aí negociações, né, que são feitas. Pedro Raul, hoje para mim seria muito mais útil. E eu fui contra a saída dele, apesar do aspecto mental, que eu acho que também atrapalhava ele no Corinthians, acho que era um jogador com mais potencial para ajudar do que o Héctor. Pedro Henrique, também, pensando em atacantes, né, mesmo que em posicionamentos diferentes. E aí, fora esses dois, que são os mais experimentados, o Héctor e o Thales, a gente tem 3 guris. O Kaique um pouco mais velho, né? 21 anos, mas com bem menos rodagem no profissional nessa temporada. O Kaique tem 19 minutos, 7 minutos num jogo, 12 minutos no outro jogo. Ele joga contra o Cruzeiro, joga contra o Grêmio. Então, assim, tem pouca rodagem de profissional e, sem querer, pode ter nas suas costas uma pressão que não teria que caber a ele. Porque ainda que com 21 anos, ele é um guri ainda. E ele ainda não faz parte das opções que são cotidianas e que entram muito mais, né, tem mais espaço nesse time do Corinthians. Então é perigoso, sempre acho perigoso queimar esses jogadores em momentos de dificuldade. Ainda assim, hoje faz mais sentido ter um Kaique que talvez ter o próprio Thales Magno.
Fora ele, a gente tem o Guinegão, que é um guri que tem mais minutagem, são 5 jogos no ano, ele jogou 1 minuto só agora contra o Juventude, mas ele jogou mais tempo contra o São Paulo, no Clássico, lá no Morumbis. E aí tem o Dieguinho, que também é um guri que tem aparecido um pouco mais, jogou 27 minutos contra o Juventude, jogou um pouco mais contra o Fortaleza, foi titular, né, naquele jogo que por conta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Dorival Júnior foi com o time reserva, mas são guris, são meninos. O Kaique, 21 anos, o Guinegão, 18, o Dieguinho, 17. São guris e eles já vão ter uma responsabilidade enorme. Pô, pode dar muito certo, mas é sempre perigoso. Porque é aquilo, a gente tem um Corinthians que, diferente da temporada passada, por exemplo, a temporada passada foi de um segundo turno mágico, foi lindo. Mas o que aconteceu naquele segundo turno? O Corinthians tem uma mudança de comando técnico e tem um caminhão de reforços. E que reforços? Um deles, o maior dos últimos tempos, que foi o Memphis, a chegada do Memphis. Esse ano não. O Corinthians, por uma questão financeira, não estava conseguindo contratar ninguém. Tem 2 contratações no ano, o Andileri e agora o Vitinho. E agora também por uma questão jurídica, impeditiva, não pode contratar ninguém porque ainda está sob efeito do transfer ban que impede novas inscrições de jogadores recém-chegados. Então é uma situação bem difícil porque o Dorival, que para mim é o menor dos culpados, ele vai precisar tirar um coelho da cartola, tendo aí, pensando no ataque, 5 jogadores, 2 que ainda não entregaram o que talvez poderiam e 3 que são meninos. E então é realmente bastante difícil, por isso que eu passo o meu pano para o treinador. Ainda sobre não poder negociar pontos, hoje o cenário do Corinthians é o seguinte, está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, tem 3 times entre o Corinthians e o Z4. Já é pouco, certo? Já é pouco. 3 times não é nada. Então, tá sempre por ali, tem que ficar secando os caras e tal. Então, tem Santos, tem Grêmio, tem Vitória. O Corinthians tem 6 pontos a mais que o Z4. O Corinthians tem 22, o Vasco, que é o primeiro no Z4, tem 16. Só que o Corinthians, desses últimos colocados, é o único não, ao lado do Vitória, só os 2, já fizeram os 19 jogos do primeiro turno do Brasileirão. O Santos, por exemplo, fez 18. O Grêmio fez 18. O Vasco, que é o primeiro no Z4, fez 17. Ou seja, o Vasco tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Talvez esses 6 pontos que distanciam os dois, eles possam não existir na matemática fria, assim, se a gente for pensar que o Vasco tem 2 jogos ainda em atraso. Essa situação faz o Corinthians, claro, precisar olhar para todo esse contexto. Pô, o Vasco vai enfrentar o Santos. O corintiano tem que torcer por um empate, que é para o Santos não passar do Corinthians, que é pro Vasco não colar, mas é uma situação ruim, né? Uma situação ruim. Tá, o Corinthians mais uma vez fazendo conta na parte de baixo. Beleza, estamos recém abrindo o segundo turno da competição. Mas por isso que eu digo para vocês que não dá para negociar ponto contra o Bahia. Precisa reagir no Campeonato Brasileiro para não se crespar. Porque agora no segundo turno os caras vão ficando meio isolados. E a gente achava que o Sport e o Juventude estavam ficando isolados. O Sport ganhou uma, o Juventude ganhou do próprio Bahia, entendeu? Então, quem estava isolado vai se aproximando e quem estava mais em cima... Agora, se o Corinthians vence, pô, respira, abre uma distância maior para o Z4, em termos de visual de tabela sobe bem, o que dá um anímico. Então, isso é importante até para pensar numa serenidade de Copa do Brasil, para não entrar numa Copa do Brasil com tudo ou nada, para não perder o segundo semestre da temporada. Então, boas notícias é que dos últimos 10 jogos entre as duas equipes, o Corinthians tem 5 vitórias, foram 3 empates, tem 2 derrotas. E melhora quando a gente pensa em mando do Corinthians, porque tem gente que pode lembrar, né, mais recentemente, aquela derrota do Corinthians para o Bahia, uma goleada na Neoquímica Arena, mas nos últimos 10 jogos entre as duas equipes com o mando do Corinthians, 10 jogos, o Bahia só tem essa vitória, um empate e 8 vitórias do Corinthians. Tem que voltar a fazer a Neoquímica Arena uma força para, de fato, empurrar esse time que está precisando de um ânimo a mais e, lógico, pensar num retorno, num resgate moral e até técnico de alguns jogadores, como, por exemplo, Rodrigo Garro, que agora quase que uma andorinha sozinha, mas da genialidade que a gente sabe que ele tem, encontrar umas bolas, dar um passe mais doce, açucarado para os jogadores que aparecerem ali no ataque ou, de repente, ele mesmo resolver. Seria bom para o Corinthians lembrar que tem um jogador que é capaz de resolver mesmo sozinho no grupo. Vamos passar uma escalação provável? Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Então, geralmente a zaga, o sistema defensivo vinha sendo um problema para o Corinthians.
sem nenhuma baixa, né? Um sistema que está se consolidando, se solidificando, eles estão se conhecendo cada vez melhor, já tinham trabalhado juntos ano passado e agora essa formação ela voltou a dar boas respostas. E aí no meio de campo, o Ranieri Martinez, o Bidon fazendo às vezes ali do Carrijo, o Garro e a dúvida na frente é tipo se vai ser o Kaique ou se vai ser o Thales Magno e o Guinegão deve aparecer também. Então é quase que uma espinha dorsal fortalecida, mas que chega no ataque e ela tem uma... E aí, essa espinha dorsal também precisa funcionar bem para potencializar, se for Kaique e Guinegão os responsáveis pelo ataque, potencializar esses guris e facilitar o trabalho deles para o jogo. Falei um monte, jogo importante, o Corinthians precisa vencer, não é pontuar, tá jogando em casa, precisa ser dominante dentro de casa. Quer deixar um palpite? Quanto vai ser esse Corinthians e Bahia? Falamos na segunda. Tchau!